E aí galera, tudo bem? Pessoal do terceiro ano, professor Davney na área. A gente vai ver hoje por volta de 3 questões do Enem, tá? Do ano passado, de 2019, eu tirei da prova azul. Tá? Vou fazer um comentário de 3 questões, até porque não dá pra gente se delongar muito no vídeo, tá bom? Tá todos bem? Estão bem? A gente sabe do momento difícil que a gente está vivendo, né, gente, da pandemia, a inquietação da gente, né, em estar em casa direto, será que vamos voltar esse ano? Gente, são questões difíceis de responder, a gente não pode responder isso com clareza de quando a gente vai voltar, tá bom? Até porque a gente está sob o decreto, né, do governo do estado da paralisação, né, com maior rigidez aí por meio do governo do estado. E os números de casos e doenças ainda estão muito altos no nosso estado, né, gente? Então é uma questão complicada. Muita gente morrendo pela Covid, não é brincadeira. Então continue a se resguardar, tá bom? Para diminuir o impacto negativo, né, das nossas atividades escolares, que elas vêm sendo prejudicadas, mas ao mesmo tempo a gente está tentando, gente, diminuir esse impacto através das nossas manifestações com você, seja por vídeo, seja por TDs, enfim. A cada professor está trabalhando de uma maneira que possa dar uma suplantada aí nessas necessidades de vocês, né? Já que vocês não estão tendo aula presencial, tá bom? Então, visando isso, eu vou trabalhar algumas questõezinhas de geografia para vocês do Enem, tá bom? Do ano passado, com base na prova azul, tá? Do Enem de vocês, tá certo? Bom, galera, quando a gente fala de escala geológica, a gente fala do quê? Vamos pensar. A nossa idade, né? A nossa idade enquanto ser humano nesse mundo, ela é contabilizada pelo tempo cronológico. É a cronologia, está ligada às atividades do homem, ao surgimento das sociedades humanas, dos grandes feitos humanos, tá certo? Então, o tempo cronológico é contado de anos, de dezenas de anos até centenas de anos, né? Milhares de anos, tá? A escala geológica não. Ela é uma escala de tempo em proporções de milhares, dezenas de milhares de anos até bilhões de anos, né? A escala geológica ela está ligada, galera, ao surgimento do planeta Terra, né? Nossa Terra ela tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Como eu vou aproximar aqui para vocês verem, tá? 4,5 bilhões de anos, tá? Quando a gente fala de escala geológica, a gente fala de uma grande escala de tempo dividida em 4 categorias. A maior delas, o éon, onde nós teríamos tido o éon arqueano, lá no início do nosso planeta, até mais ou menos 2,5 bilhões, depois o proterozoico e o fanerozoico, né, de 545 milhões de anos até hoje. Então nós estamos no fanerozoico, tá? Dentro da era cenozoica, só olhar para cima aqui da tabela, dentro do período quaternário, tá? E dentro desse período quaternário, nós estamos na época do Holoceno, que significa a época atual, tá? De 10, 12 mil anos para cá. Só que muitos autores, gente, vão dizer o quê? Que o Holoceno, apesar de ser uma época recente, a gente superou o Holoceno através do Antropoceno, que significa o quê? Época em que o homem vai dominar todos os segmentos aí do mundo, seja as outras espécies, né, como o domínio dos recursos, de uma certa forma, né, domínio das demais instâncias da vida social hoje, tá? É o antropoceno. Entendamos que o homem ele tem certo papel de modificar muito do meio ambiente, certo? Ele tem certo papel para isso, já tem grande contribuição, principalmente para o mal, né? Entendendo isso, a nossa questão ela vai se pautar em quê? Sobre a forma como a natureza e a sociedade elas vão interferir no espaço, né, na superfície da Terra. Primeiro vamos falar dos aspectos naturais, tá?
Quando a gente fala em superfície, a gente lembra logo de chão, o chão onde a gente pisa. E esse chão onde a gente pisa, ele é marcado pelos solos, né? E quando a gente fala de solo, a gente lembra de areia, de argila, né? E etc. O solo nada mais é do que uma rocha que foi decomposta de milhares a milhões de anos, ou até bilhões, dependendo, tá? Solos. E os solos, querendo ou não, eles vão mascarar o que tem debaixo dele. Que é o que é que tem debaixo dos solos? As rochas, tá? Então, as rochas vão ser a base da superfície da Terra, tá? Tá certo, galera? É a base da superfície da Terra. Outra coisa que vai maquiar a superfície da Terra é o que, gente? São as águas, né? Debaixo da água você vai ter o solo marinho, ou o solo lacustre, ou o solo fluvial do rio. Debaixo desse solo, rochas. Vegetação, mesma coisa. Ela vai mascarar a superfície rochosa, né? Então, essa superfície rochosa, ela só vai existir, que é o nome dessa superfície rochosa, é crosta terrestre, só vai existir por conta da atividade conjunta de três agentes, três forças que vêm do núcleo da Terra. São essas forças: o movimento das placas tectônicas, que é o tectonismo, onde a crosta terrestre ela é dividida em enormes placas que se deslocam, que se movimentam em cima da camada debaixo da crosta, que se chama manto, generalizadamente o manto. E grande parte do manto da Terra ela vai ser formado por magma, que na verdade é a rocha no estado pastoso líquido. Isso por conta das altas temperaturas e pressão debaixo da crosta, né? O manto ele fica entre a crosta e o núcleo. Daí o manto está em constante ebulição. Então todo o movimento de placas da crosta é associado ao tectonismo. E esse tectonismo vai fazer com que nós tenhamos uma certa disposição das rochas, né, na nossa superfície, tá bom? Vamos ter também o vulcanismo, que ele tem um alto poder de destruição. Ele é uma consequência do movimento tectônico, né? Normalmente os vulcões eles vão estar em zonas de limites de placas. É nessas zonas onde você vai ter a saída do magma através das crateras desses relevos vulcânicos. Esse magma, quando é expelido pela erupção, como se fosse uma pessoa espirrando, né, gente? Assim é o vulcão. Esse material que sai do vulcão, ele, quando entra em contato com o ambiente, ele se resfria e vira uma rocha sólida, no caso, as rochas magmáticas. Tá? Então, ele modifica o relevo. Nós teremos também o terceiro grande agente interno, que são os terremotos. Tá? Os terremotos. Os terremotos, basicamente, eles vão ser o quê? Consequências do tectonismo ou do vulcanismo, né? Ou os abalos sísmicos, que tem um poder de destruição dependendo, mais forte ou mais fraco, dependendo da escala que ele estiver encontrada, né? No caso, a escala Richter, né? Que é o que vai medir a magnitude dos terremotos, certo? Então, esses são os três agentes internos. Eles vão modificar a superfície, o relevo, de dentro do centro da Terra para fora, no caso, a superfície, tá bom? Então, o que a gente tem de rocha é por consequência de movimentos tectônicos, das erupções vulcânicas e dos terremotos, tá ok? Então, somados a esses agentes internos, lembrando que relevo, gente, é toda forma que a superfície terrestre tem, tá bom? Seja montanhosa, seja plana, seja rebaixada, tá bom? Seja ondulada. Somado a esses agentes internos, nós vamos ter também os agentes internos, que é basicamente um trabalho conjunto de dois grandes agentes. O maior deles, é claro, as ações do clima, que vão dar as formas do relevo, né, gente? Observem. Se nós vamos ter formas aplainadas, ou montanhosas, ou planas, é por conta da ação do vento, a ação da água dos rios, do gelo em algumas áreas, da chuva. Então, tudo isso vai modelar a nossa superfície. Essas formas que ela apresenta é pelo trabalho desses agentes climáticos, mas também do mar, quando bate nas rochas e vai dando forma às rochas, né? Você está em canoa quebrada, né? Você vê lá as conhecidas falésias de canoa quebrada. Basicamente é o quê? Foi o mar que ao longo do tempo foi batendo naquelas rochas próximas à areia da praia. Aquelas rochas foram sendo desenhadas, esculpidas pela força do mar. Então, o mar ele é um agente
do relevo, externo. Externo por quê? Porque está fora do interior da Terra. Então, esses são os agentes externos, ou agentes exógenos, tá bom? Mas tem outro cara que trabalha junto com a natureza aí, o homem. O homem, a todo instante, modifica o relevo, tá certo? Então, ele também é um agente interno do relevo. Tendo em vista isso, vamos para o que a nossa questãozinha pede, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, é aqui. Tudo ao vivo, gente, tá? Então, considerem aqui as... Bom, vamos ler aqui a nossa questão, que fala justamente sobre como os agentes naturais e humanos, né, eles alteram a superfície da Terra. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. Foi o que eu disse. É tão grande a contribuição humana no meio natural, né, no espaço geográfico, que muitos autores vão chamar de Antropoceno, esse período da escala geológica, tá? E muitos vão defender que se não travarmos a crise ambiental, se a gente não parar essa crise ambiental que está em movimento no momento, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte, né? O homem foi a Marte através de sondas, né? Não através da presença humana. Então, foi um sentido figurado que foi colocado, né? De que se não tomarmos medidas de modo a preservar o meio ambiente, pode ser que a Terra fique que nem seu irmão do lado aqui, que é Vênus, que é um planeta similar à Terra em tamanho, em massa, porém não tem as condições de vida que a Terra tem, né? Tá bom? A expressão, abre aspas, antropoceno, é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, há 20 anos atrás, né, galera? Ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, lá já nos anos 2000, época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a entidade que define as unidades de tempo geológicas. Então, segundo esse estudioso, desde 2000 a gente entrou no Antropoceno, né? O homem tem um grande papel na vida social, na vida econômica, política, na vida dos seres humanos em interação com a natureza e vice-versa, tá? Então, a fonte é de 2017, né, do site português. Então, depois da fonte, gente, normalmente você vai ter o que a questão pede. O Enem é assim, tem o enunciado, a fonte e o que a questão pede, tá bom? Então, o que a questão quer saber? A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos, tá? Então, a capacidade humana, gente, nessa nova época geológica, ela está ligada a quais processos? Eruptivos? Gente, processos eruptivos são ligados aos vulcões, não às pessoas. Aos processos tectônicos, é uma atividade interna, gente. Ó, então, a erupção vem de vulcão, tectonismo vem de movimento das placas tectônicas. Então, são agentes internos. O homem, ele não é um agente interno, ele é um agente externo, como a gente viu. Magmáticos, ligado ao que, gente? A rochas magmáticas, são agentes internos. Metamórficos, rochas metamórficas, também rochas vulcânicas, agentes internos. Então, a gente, por exclusão, a gente vê que é o item D, agentes exógenos, né? As atividades humanas, elas estão por fora do relevo, né? A gente está sobre o relevo, a gente está fora do centro da Terra. Exo, significa fora. Então, nós somos agentes exógenos, assim como o clima, que é sinônimo de agentes externos, ok, gente? Ou seja, aqui, nós vamos dar forma e modificar a superfície da Terra, beleza? Seja para o bem, e menos vezes, e maior parte das vezes para o mal, né? Modificando de modo a alterar o fluxo natural das coisas, né? Então, a gente vai marcar aí o item. Vamos lá. Item B de bola, ok, galera? Bom, então, relação sociedade e natureza com a superfície da Terra. Essa foi a questão 46 da prova azul. Antes da gente ir para a próxima questão, eu coloquei também aqui um desenho, gente, para vocês, tá? Esse desenho vai nos mostrar o quê?
A luz solar refletida contribui para os satélites captarem imagens da superfície da Terra, tá? Observe. O nosso olho humano, ele é um tipo de câmera, então ele é um tipo de sensor. A gente só consegue enxergar as coisas porque tem luz que batem nos objetos e esses objetos refletem para o nosso globo ocular, tá? A câmera, ela só capta uma realidade, uma imagem, porque existe uma luz que bate nessa imagem e essa imagem reflete esse objeto para essa câmera captar essas mensagens, tá? Então, os satélites, eles possuem sensores que captam da superfície da Terra uma reflexão, uma refletância. Como assim? O Sol, ele bate o seu raio solar na superfície, a superfície devolve essa luz por forma de reflexo. E aí a imagem de satélite pega esse reflexo, converte essas informações em imagens. É por isso que nós temos as conhecidas imagens de satélite. E observem que nesse desenho você tem o Sol jogando a sua radiação, a sua luz visível, a luz branca, para cada parte da superfície. Aqui você tem montanha com topo de gelo, você tem estrada, você tem gramas, você tem casa, você tem o oceano. E você tem a Lua. Cada uma tem uma capacidade de reflectância própria. Gente, os objetos mais claros, eles refletem mais do que os escuros, correto? Então, se o topo de uma montanha tem gelo, ele não vai refletir mais do que uma floresta, que é mais escuro? Vai. As cores mais claras refletem mais. Se as cores mais claras refletem mais, quer dizer que esse objeto, ele, refletindo mais, ele vai absorver menos luz. Se ele absorve menos luz, ele vai esquentar menos. Então, as florestas são mais quentes do que os gelos das montanhas, né? O asfalto, ele ainda é mais quente do que uma floresta, porque ele é preto. E o preto é a ausência das cores. Dentro da cor branca, você vai ter as 7 cores do espectro colorido, certo? Opa, errei aqui. Né? Do espectro colorido, são 7 cores. Então, o preto, ele é a ausência das cores. Então, ele absorve mais do que reflete. Então, é mais quente. Então, quanto mais escuro, quanto mais o homem pavimenta a superfície, ou seja, constrói asfalto, muro com cores escuras, construções de cimento, de concreto, são materiais escuros e que absorvem calor. Tá? Então, quanto mais clara uma cor, mais ela vai refletir, menos calorento vai ser, tá bom? Então, observemos aqui nessa imagem. Observem, albedo velus, ou seja, os valores do albedo. O que é albedo? É o percentual de reflexão de um objeto ou de parte da superfície da Terra. Quanto maior o albedo ou reflectância, menor a capacidade de absorver energia. Então, menor vai ser o calor. Então, superfícies que tendem a ter o albedo maior, valor de reflexão, são superfícies claras. Né? A água do mar é de 10% a 60% da luz é refletida. A Lua, de 6% a 8% da sua superfície é refletida. Né? O asfalto, olha só, gente, 5% a 10%. Ou seja, ele reflete muito pouco, absorve mais energia. Tá? Ou seja, quanto mais escuro, maior a absorção de energia, maior o calor. Quanto mais claro, menor a absorção de energia, menor o calor e maior a reflectância, certo? Ou albedo. Entendendo isso, a gente tem mais ou menos isso na figura da questão 47 da prova azul. O Sol, o satélite, no céu. O Sol é incidido a sua energia solar sobre as coisas, né? Sobre a cidade, sobre a rodovia, sobre as pastagens, sobre o rio e sobre a floresta. E o retorno das setinhas são a energia refletida dos objetos. Então, quem será que vai refletir mais? A cidade, a rodovia, a pastagem, né? A floresta. Tá? Aí vai depender da cor e do material. Tá bom? O satélite, ele vai receber essas informações e vai produzir as imagens. Então, é uma imagem de 2018 do site do IBGE. A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do que, gente? A geração de imagens por meio da tecnologia dos satélites, né? Da tecnologia ilustrada, depende da variação do quê? O que é que vai fazer com que as imagens
variem de uma imagem para outra. Qual é o tipo de reflexo de cada objeto, né? Ó, a gente consegue distinguir uma árvore de um muro por quê? Porque a árvore é verde e ela reflete o verde. O muro ele pode ser amarelo porque ele reflete o amarelo. Se todos os objetos fossem da mesmo tipo de material e cor, a gente enxergaria tudo de uma cor só. Então o que é que vai variar, gente, o tipo de imagem? É o albedo dos corpos físicos. Não tem nada a ver com profundidade de lençol freático, de campo magnético da Terra, qualidade dos recursos minerais, movimento de translação, não, gente. Essa questão aqui, ela... Se você entender o que é albedo, pronto. Você já entendeu que o albedo está associado à reflexão, à reflectância dos objetos, né? Através da luz. Você vai marcar o item A, ok? Essa foi a questão. Aí, eu vou passar essa questão aqui. Bora lá. Pra gente encerrar, gente. É uma questão sobre agronegócio, tá? Que é um negócio que é muito importante, tá em constante relação com a nossa vida. Afinal, aqui todo mundo come, todo mundo se alimenta. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities, ou seja, de produtos, gêneros agropecuários do mundo, né? Então, a gente depende da agropecuária, tá? Mas a agropecuária brasileira, no caso aqui que eu vou falar, ela acaba degradando, né? Modificando para ruim nosso meio ambiente, tá? Por quê? Porque se utiliza muito agrotóxicos, né, gente? No nosso governo atual, o ministro da Fazenda, a ministra da Fazenda e do Meio Ambiente, eles acabam que não contribuem para que o meio ambiente e os grandes latifúndios agrícolas, né, produtores de soja, né, de gado, etc., visem a garantir um meio ambiente mais, mais assegurado, né, gente, de medidas de proteção. Tá? A gente vive esse momento muito crítico no nosso meio ambiente, principalmente nas zonas rurais, tá? Degradam os ecossistemas, né, as águas dos rios, as vegetações nativas, etc. Tá? Então, tendo em vista isso, vamos ver aqui o que é que essa questão fala. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos, né, as bichinhas morrendo por conta dos inseticidas, né, etc., em colmeias de São Paulo e Minas. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado Primeiro Mundo, e que traz como consequência grave a ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive o homem, né, gente? Então, o inseticida, ele é extremamente, galera, prejudicial à saúde humana, tá? É um texto tirado, galera, do site do governo federal, né? E o acesso é de 2014, do IBAMA, site do IBAMA, tá? Então, vamos lá. O que é que a questão pede? Qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Gente, o que é que amenizaria esse problema, né? Já que ele está falando das abelhas. A abelha, vocês sabem, gente, que ela é uma excelente polinizadora, né? Ela transporta pólen, ela se alimenta de pólen, né? Que as flores produzem. Ela produz mel. Ela tem uma importância incrível, gente. Carrega sementes, né? Ela é excelente para o próprio meio ambiente se equilibrar, né? Para a própria natureza se encarregar de transportar, além do vento, as sementes, os pólens de lugares para outros. Ela equilibra os ecossistemas.
Então, o que é um inseticida? Ele é algo feito pela natureza? Não. O inseticida ele é feito por processos químicos industrializados, né? Então, quando eu lido com inseticida, eu acabo que matando os agentes naturais ali dos ecossistemas, tá? Então, será que uma solução seria com agentes químicos? Hã? Então, vamos lá. Vamos aos itens. Preservação da área mata ciliar. Gente, mata ciliar é uma mata que fica na beira dos rios e lagoas. Cílio significa proteção. Nós temos cílios nos olhos por quê? Para proteger nossa visão, né? Então, as matas ciliares, elas protegem os rios, tá? Mas não está ligada diretamente ao problema apresentado no texto, que seriam abelhas, né? Em colmeias. B. Adoção de prática de adubação química. Olha lá, gente. Adubação química, galera. Aí a abelha vai carregar compostos químicos e vai morrer. Não é o item B. Esse item é intensificação da drenagem do solo de várzeas. Drenagem do solo de várzeas, né? Não, gente, a gente não está falando desse tipo de coisa. Várzea é área de beira de rio, né? De lagoas, etc. A gente está falando de outros problemas ambientais aí, não o do texto. D. Ampliação do modelo de monocultura tropical. A monocultura, gente, ela é você, por exemplo, desmatar uma vegetação natural e plantar, vamos lá, só soja. Sei lá, só frutos. Monocultura é quando você produz um só produto em uma vasta área de plantio, que a gente chama de latifúndio, tá? Ela é um problema porque demanda muitas atividades que envolvem os agrotóxicos, mas especificamente para resolver o problema das abelhas, né, diminuir esse impacto, é você utilizar técnicas de controle biológico, né? Justamente para que a gente tenha esse controle, né, desse problema da morte das abelhas através de processos biológicos, né, processos naturais, adubos orgânicos, né? Então o item correto aí é o item C de casa, ok? Então, gente,